Primeiro você tem que ter uma explicação para todas as suas empresas que estão no portfólio. Então, hoje, dado que o cliente é meio curto prazista, como é que a gente pensa portfólio, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é: nós estamos num cenário de juro de hoje 14,25%. Nós estamos num cenário onde não sabemos como vai ser o ano que vem em função do novo governo. Se ele mantiver essa tendência que a parte de gastos continua piorando e a dívida continua acelerando, e aí, sabe, vai ficar difícil para baixar juros nesse cenário. De um jeito, assim, consistente. A gente diria, mas o juro real vai ficar alto. Não sei, porque vai vir a inflação, provavelmente, e ela pode fazer o ajuste da dívida via inflação. Então, existe essa possibilidade. Mas isso, assim, a primeira coisa que a gente olha hoje é: não teremos nenhuma empresa grande de participação no portfólio que tenha endividamento muito alto, que tenha vencimentos de curto prazo ali, então muito perto de bater os covenants que a gente fala, de renegociação de dívida. Não dá para ter esse tipo de empresa hoje. É você tirar para o ímpar. É você, na roleta, apostar no preto ou no vermelho. Porque num cenário bom são as que mais vão andar e num cenário ruim são as que vão quebrar. Então, essa disciplina a gente tem que ter. Então, a primeira coisa que a gente olha hoje é: como é que a gente se protege estando em equities? Segunda coisa, essa empresa tem algum crescimento relevante ou dividend yield importante para carregar e ser competitivo aos teus 14% do CDI? E a gente consegue achar várias empresas boas, com estrutura de capital adequada, com pouca dívida, com management, né, gestores, podem ser donos, podem ser executivos corretos, com índole, caráter, que nem os nossos, que a gente aprecia no Brasil. É muito importante, porque existem histórias tenebrosas de gestores executivos, donos, que se apropriaram do dinheiro e não estão nem aí para o preço da ação, e vi de onde estão o preço de N ações no mercado, e essas não voltam mais. Então, o dividend yield hoje é muito importante para você ter o carrego a teu favor. A gente vai falar sobre algumas histórias dessa. Então, isso é uma condição, assim, das mais importantes para você equilibrar o Um colchão portfólio. contra a volatilidade também ali que você vai recebendo. E aí você está num portfólio, quando você olha isso, que ele tem empresas do setor elétrico, que te pagam muito dividendo, empresas do setor de varejo até, mas que tem pouca dívida, crescem bem, tem uma barreira de entrada muito difícil, que é importante, e estão no múltiplo historicamente no low histórico. Então, esse é o portfólio que a gente acha equilibrado. E às vezes, dentro dos nossos produtos, a gente pode vender, tá, pessoal? Short. A gente faz muito. A gente tem um produto long and short que tem 700 milhões de reais. E que tá indo super bem. E que, pô, vocês apostam contra, tal. Não é aposta contra, é. Tem coisa que a gente aposta contra porque a governança é ruim, porque a conversa é ruim, porque o cara é pilantra e não tá nem preocupado com o minoritário. Mas tem coisa que a gente vende porque a gente pega o dinheiro e compra alguma outra que vai subir mais ou cair menos. No fundo, essa estratégia long and short é isso, tá? E tem ido muito bem. E ele é neutro, não depende da direção do mercado. O long bias, o long only, são os fundos mais direcionais, esses sim. Mas o que o mercado está me dizendo aqui, pessoal, vou dar um exemplo muito claro. O varejo de vestuário, principalmente. Tem várias empresas de vestuário hoje que são pouco endividadas, que têm uma certa dominância de mercado e que nunca negociaram a 5 vezes o lucro. É muito difícil ver negociar 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Difícil essas empresas, porque elas crescem 10, 15%. São dominantes, são empresas que têm pouca dívida. E normalmente, historicamente, essas empresas negociaram a
média de 10 vezes o lucro. 10 vezes o lucro. Então você pega o PI e o I, né? Que é o preço sobre lucro. Inclusive, várias pessoas já fizeram curso com vocês, então entendo que estou tentando ser didático aqui, pessoal, mas é valor da empresa dividido pelo lucro da empresa dá o P sobre o E, que dá o múltiplo. Em quantas vezes, em quantos anos você vai recuperar esse dinheiro aqui? Normalmente empresas pouco endividadas e que crescem acima de 10%, ter um PI abaixo de 10 é barato. É barato. Ah, mas o juro aqui é mais alto, etc e tal, entendo. Então o que a gente fala, né? O CAE é mais alto, mas historicamente é barato. E hoje a gente está conseguindo comprar algumas empresas a um PI de 5, 6. Fácil, tá na bolsa. A CIA tá um PI de 5. Eu não tô falando que todas a gente tem, tá? Mas eu tô dando exemplos. A Centauro, SBF, tá um PI de 5. A Track and Field tá um pouco mais, é um PI de 8, talvez, do ano que vem. Mas essa aqui cresce mais, tem menos barreira de entrada. É mais fácil, assim, eu diria. É um tema muito de longuíssimo prazo, de wellness, etc e tal. Então, isso aqui é uma avenida muito grande. Mas o fato é que essas empresas estavam a PI de 8, 9, 6, 4 meses atrás. 4. O P já caiu 30, 40%, pessoal. Então, essas empresas já caíram 40, 50% das máximas. E o E ainda não caiu. Então, por que o PE caiu? Porque o P caiu. A cotação em bolsa caiu 40%. O I não caiu. Mas eu entendo que o mercado está querendo dizer para mim, olha, Quelete, e as discussões são meio assim, olha, sabe esses 500 milhões de lucro da CIA que você tem esse ano? Ou, sei lá, 500 e alto ano que vem? Não vai ser. Vai ser mais para 400. E aí o teu PE, que você acha que é 5, na verdade é 7. Entendeu? Então eu tô com o lucro errado, ou o mercado tá com o lucro errado. Então, estão querendo dizer pra gente, olha, o juro tá alto, a economia tá desacelerando, as pessoas estão com menos dinheiro para comprar, a turma já não tá comprando comida no Nordeste para jogar em bet, claramente, pelas reportagens e por tudo que você tá vendo, e pela desaceleração do varejo de alimentos no Nordeste, que é agressiva, e o dinheiro está sendo dragado para as apostas, Copa do Mundo, impressionante as estatísticas, triste até, por se dizer. E aí estão me falando, olha, teu lucro está errado 30%. Mas se meu lucro estiver errado 20% ou 10%, tá muito barato ainda. Porque talvez eu não estou comprando a 5 vezes, eu estou comprando a 5,5. Se for 6 vezes, eu errar 20% lucro, 5 vai ser 6 vezes lucro. Mas não tá comprando a 10, não tá Mas comprando, não estou pagando não tá 10, tão 12. errado, né? Exato. Por quê? Porque as empresas têm pouca dívida e uma certa resiliência de mercado, uma certa dominância. Tem que acompanhar mês a mês com CEO, CFO e reuniões, interações. É o nosso trabalho. Mas eu não lembro da gente ver um histórico de ações domésticas, principalmente consumo, varejo de vestuário e construção civil. O Ricardo conhece bem. Eu não lembro de ver a Cirela abaixo de 5 vezes o lucro, talvez em uma década, talvez uma vez. Eu não lembro de ver a Direcional Engenharia, que a gente já comentou outra vez aqui. Eu sou conselheiro da empresa faz 6 anos. E quando a gente comprou, em 2020, 2021, era um PI de 5. Valia 1,5 bi na bolsa. Hoje vale 7 bi, 6 bi e meio. Multiplicou por 4, 5. A gente pegou grande parte. Depois ficou menor, agora tem uma posição intermediária. Mas esse cara cresceu na dor. Ele tá dentro do programa, o programa é bom, os governos gostam do Minha Casa Minha Vida. Nunca teve grande susto, a empresa executa bem, tem um presidente que é um cara admirável. E tá voltando para 5 vezes e meia. E eu não lembro de ter conseguido comprar nunca mais a Direcional, porque ela foi de 5 para 9 vezes lucro. Mas o I subiu. Eu lembro quando eu comprei do lucro era 200, agora vai ser 1 bi esse ano. Mas o P também acompanhou, engraçado, né? Só que o P subiu mais do que o E. Então teve expansão de múltiplo que a gente fala.
Então ela foi para uma média de 7 vezes lucro, 8 vezes lucro, porque ela entregou tanto que aí você paga um prêmio por isso. E essas empresas que entregaram durante anos, Redditor, Track and Field, Direcional, tô citando Cirela, só tô falando de filé. Tá vendo que eu não tô indo pra, que eu brinco É. muito, né? Tarja preta. Só tô falando filé. Copel, Energisa, Equatorial, várias dessas empresas estão voltando para um múltiplo jamais visto ou visto apenas talvez uma vez nos últimos 10 anos. Então a assimetria começa a ficar muito positiva. O que parece que está no cenário já assim contemplado, que realmente ano que vem vai ser muito duro, que vai ter uma desaceleração abrupta, que o crédito realmente vai implodir, que realmente as pessoas tomaram muito dinheiro nesses consignados, empréstimos, nessas fintechs que apareceram, financeiras que apareceram dando dinheiro à torto e a direito, e assim, com menos critério de alocação de crédito, e aí pode ser que a inadimplência suba, e aí nós vamos ter um problema de consumo, de fato. Então, o mercado está antecipando um pouco isso. Eu acho que a gente está vendo algo nesta direção, mas eu não sei se nesta magnitude. E Os exageros, talvez o mercado tenha exagerado com essa preocupação do que vai ser o ano que vem. principalmente porque existe a percepção de que é uma continuidade do governo atual. E aí você fala, olha, se continuar assim, esse PI não é o que você está achando que é. Esse lucro não vai ser ano que vem, e para algumas empresas eu até entendo, só que eu não acho que é 50% para baixo. Eu não acho que é 30 para baixo. Talvez seja 10, 20 em alguns casos, pode ser. Principalmente as empresas que não têm dívida. E aí começa esse dilema. Mas, pega um IPCA hoje e faz o mercado animar. Porque você sabe que o juro já pode ser que, olha, o 25 vezes para mim tá dado, né, o 0,25 na próxima, falando com o Ricardo aqui antes da live, mas pode ser que seja 50. Pode ser, vamos começar talvez a comentar, eu acho que é mais para 25. E aí vamos até a eleição mais ou menos assim, mas e aí? A partir de agosto, a segunda Copa do Mundo vai ser no Brasil. A primeira vai ser no fim de semana que vem, a final. A segunda final vai ser em outubro. E no Brasil muda tão rápido. Podemos falar um pouco de eleição, etc. Essa é uma coisa que eu não gosto de bicar. Porque hoje é meio bica, mas eu tenho, sim, fui jantar com uma jornalista 2 dias atrás, influente, a gente ouve como é que tá Brasília. Não dá para falar. O que eu gosto mais de falar é de cenário, de bolsa, de ação, e isso eu tenho convicção no que eu falo. Política eu acho que é meio cheiro, mas enfim, em 3 meses eu tenho certeza que hoje, esta foto atual do Lula, 70% de chance de ganhar via Polymarket, ou mercado financeiro, ou as pessoas, 30% de da direita, quer seja Flávio, Renan, Caiado, Zema, não sei. Eu não acho que a gente vai numa trajetória linear até o final assim.